Mito ou verdade? Ansiedade é frescura. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui da Inova Talks. Hoje a gente vai adentrar dentro do quadro Raio-X Digital e hoje eu tenho aqui comigo a doutora Adriane. Muito obrigado por ter aceitado o convite, doutora, em estar participando com a gente. Antes de você falar, eu vou apresentar ela para vocês. Então, vamos lá. Doutora Adriane, neuropsicóloga do Instituto Albert Einstein, psicóloga hospitalar, psicóloga médica da UERJ, psicóloga clínica, reabilitação neuropsicológica na USP, especialista em terapia cognitivo-comportamental na PUC. São muitas formações, hein, doutora? São bastante, uma experiência que eu guardo muitas recordações, muitas lembranças e que nós vamos passar por essas recordações durante o nosso bate-papo aqui. Então, são tantas formações, acho legal a gente talvez começar do começo, né, para as pessoas entenderem um pouco mais de você. Como que começou a sua jornada, até a psicologia e a neuropsicologia? Conta um pouco pra gente. Eu iniciei um curso técnico em patologia clínica. E ainda ali no primeiro ano eu já iniciei um estágio, aqui em Volta Redonda mesmo, numa clínica, na verdade era um hospital que chamava São Camilo. Após 3 meses eu fui contratada como auxiliar de laboratório e atuava colhendo sangue, exames nos setores e inclusive na UTI. Foi nesse contexto que algo muito marcante me aconteceu. Eu sempre explicava aos pacientes o que seria feito, quais seriam os procedimentos, mesmo quando eles estavam entubados ou sedados. Eu os cumprimentava, tocava, falava com eles e um dos médicos da equipe me chamou e pontuou: você tem todo esse jeito assim de psicólogo. E aquilo ficou tudo muito forte em mim. A partir dali, eu decidi fazer psicologia. Eu entrei na primeira turma de psicologia em Resende, já sabendo que queria atuar na área hospitalar. Eu não entrei na faculdade para descobrir o que eu queria. Eu já tinha um propósito. Ao me formar, eu procurei o diretor do Hospital do Retiro e disse que não estava ali pedindo emprego, mas eu queria um conhecimento. E aí fui encaminhada para um treinamento profissionalizante na área de cirurgia torácica. E a partir daí eu construí minha trajetória hospitalar. Fiz a minha especialização em psicologia médica pela UERJ e depois, posteriormente, eu fui convidada a me integrar na equipe do Vita, o Hospital Vita. UTI geral, oncologia, cardiologia e também no RH. Eu participei de vários momentos ali, assumindo a responsabilidade em determinado momento pelo serviço. Com toda essa vivência hospitalar, eu percebia o quanto que as questões cognitivas e biológicas me chamavam a atenção. Sempre tive o desejo de me aprofundar nessa interface entre cérebro e comportamento e funcionamento cognitivo. Foi aí que eu fui para São Paulo e me especializei em neuropsicologia no Instituto Albert Einstein. A neuropsicologia não foi uma mudança de rota, foi uma evolução natural da minha evolução hospitalar. Hoje eu consigo integrar a vivência clínica, hospitalar e o raciocínio neuropsicológico de uma forma muito sólida. A partir dessa experiência, minha prática passou a ser guiada por um princípio muito claro: nenhuma intervenção é maior que a escuta. Teve algum momento assim que te marcou e te fez entender a importância de cuidar da mente com a ciência? Sim, houve. Houve um momento muito marcante na minha trajetória que consolidou para mim a importância de cuidar da mente e da consciência. Durante a minha especialização em psicologia médica lá na UERJ, eu atendi uma paciente no Hospital Universitário Pedro Ernesto. Ela estava internada há quase 5 anos ali, após um quadro de otite que evoluiu com complicações, incluindo meningite, e ela ficou tetraplégica. Durante a internação, houve a retirada dos dentes da paciente sem uma comunicação adequada. E ela, a partir daí, desenvolveu uma depressão reativa profunda e passou a recusar qualquer atendimento psicológico. Me designaram para atendê-la.
eu sabia que eu não poderia começar tentando fazer ela falar. Eu precisava primeiro de respeitar o silêncio dela, e aí eu pensei em levar uma caixa de presente. Aí eu disse que mesmo que ela não conseguisse conversar comigo, eu gostaria de deixar um presente e pedir autorização para ela para abrir o presente, e ela sinalizou que poderia abrir. Quando ela se viu ali na caixa, porque no fundo da caixa tinha um espelho, começou a fazer movimentos com a boca, abrir e fechava a boca, como se ela quisesse expressar, mas na verdade ela quisesse se ver. Quando tentei recolher a caixa, ela sinalizou, não, não, com a cabeça, não. E naquele momento ela conseguiu se comunicar e falou que estava profundamente chateada por terem retirado seus dentes sem que ela tivesse sido comunicado previamente. Ali eu entendi algo muito profundo. Mesmo quando o corpo está limitado, a consciência está viva. A dor psíquica de não ser ouvida pode ser maior do que a própria condição física. Essa paciente me ensinou muito. Me ensinou que cuidar da mente, antes de tudo, é conhecer a dignidade e a subjetividade do outro. Foi um divisor de águas na minha formação. Ela não foi apenas uma paciente, ela foi uma professora. Assim, doutora, o que você mais gosta assim, de ver mudar na vida de um paciente? É quando ele começa a se escutar. Quando ele passa a reconhecer as suas emoções, validar o que sente e perceber que tem direito de existir com suas vulnerabilidades. Gosto muito de acompanhar o crescimento da autoestima também. Não aquela autoestima inflada, mas aquela autoestima estruturada, em que o paciente entende os seus limites, suas capacidades e aprende a se posicionar. Também me toca muito quando o paciente começa a valorizar o processo terapêutico, quando ele entende que aquele espaço é dele e que ali ele não vai ser julgado, que ali ele pode organizar pensamentos, dores e decisões. E talvez o mais bonito seja quando ele percebe que as respostas não estão fora, estão dentro. E ele só precisava de um espaço seguro para acessá-las. Em resumo, eu gosto de ver quando o paciente sai do lugar do piloto automático e começa a agir com consciência. Quando ele deixa de viver no modo sobrevivência e passa a viver com consciência. Qual é, assim, os perfis que mais te procuram, assim, no seu consultório, doutora? 3 perfis de paciente. Vamos dizer que o primeiro grupo é composto por adultos que apresentam queixas relacionadas à atenção, à memória, organização, dificuldades cognitivas e que buscam avaliação mais aprofundada. Aí eu estou falando do campo da neuropsicologia. O segundo perfil são pacientes com quadro de ansiedade, um esgotamento emocional, sintomas relacionados ao excesso de demanda, muitos em processo de adoecimento psíquico. E também recebo pacientes que passaram por algum evento de saúde significativo, internações, diagnósticos médicos complexos e precisam organizar emocionalmente a própria vida após a experiência. De modo geral, são pessoas que estão em um momento de transição, seja por adoecimento, por sobrecarga ou até por dificuldades cognitivas e que buscam compreensão, organização interna e direcionamento. De tantos atendimentos que você já fez, assim, de uma longa jornada, de vastas formações que você tem, o que é inegociável no seu atendimento, doutora? Eu acredito que alguns aspectos do atendimento são negociáveis, principalmente questões relacionadas à organização prática, o horário, formato, se vai ser presencial ou online, ajustes pontuais, quando há necessidade de faltar, o que não são negociáveis? Princípios
ético e o respeito ao processo terapêutico. Eu prezo por um trabalho estruturado, com responsabilidade e clareza de objetivo. A flexibilidade, ela existe, mas sem comprometer a serenidade do atendimento. Então vamos lá, doutora. Uma dúvida que pode ser recorrente para muita gente. Para quem nunca fez terapia, como que é a primeira sessão? Como funciona? Você poderia explicar para a gente? A primeira sessão, ela é, antes de tudo, um espaço de acolhimento. A pessoa, ela não precisa saber exatamente o que dizer, por onde começar. Eu conduzo esse momento. Nesse primeiro encontro, eu procuro entender o que motivou aquela pessoa estar buscando a terapia, como aquela questão está impactando a vida dela, e quais são as suas expectativas. Também explico como funciona todo o processo terapêutico. Combinamos as frequências, objetivo, esclareço dúvidas. É um momento de construir vínculo e segurança. O que a pessoa pode esperar é um ambiente ético, sigiloso e sem julgamento. Não é uma conversa comum, é uma escuta técnica, mas profundamente humana. A primeira sessão não é um interrogatório, é um encontro. É o começo de um processo de organização emocional. Então vamos lá, doutora. Talvez é a sua dúvida também, né? Talvez você possa estar passando por isso. Qual é, assim, aquele, vamos dizer, qual é aquele sinal mais comum, vamos colocar assim, que as pessoas estão adiando esse cuidado importante, né? Elas adiam para vir até o seu consultório. Um sinal comum de que a pessoa está adiando um cuidado importante é quando ela começa a se adaptar ao seu próprio sofrimento. Ela vai se acostumando com o desconforto emocional, como se aquilo fosse parte normal da vida dela, entende? Outro indicativo é quando a pessoa vive em um estado constante de sobrecarga. Sempre cansada, agitada, emocionalmente reativa, mas não cria espaço para entender o que de fato está acontecendo internamente. Muitas vezes, o adiamento aparece na forma de excesso de produtividade, foco exagerado no outro ou na dificuldade de parar. Quando a pessoa não consegue desacelerar, geralmente algo que ela está evitando sentir. O cuidado começa quando ela se permite reconhecer que não precisa suportar tudo sozinho. Uma das frases que eu mais escuto de quem chega pela primeira vez, geralmente é: eu não estou dando conta. Às vezes essa frase ela vem mais elaborada, às vezes vem de forma muito simples, mas no fundo existe uma sensação de sobrecarga, de cansaço emocional ou até mesmo de perda de direção. Eu também costumo escutar assim: eu sempre resolvo tudo para todo mundo, mas agora eu não sei mais como me organizar por dentro. Muitas vezes o que aparece não é uma frase pronta, mas um silêncio, cheio de exaustão. Geralmente o que aparece é um sentimento de esgotamento, de não estar conseguindo sustentar as próprias demandas emocionais. Nos casos da avaliação neuropsicológica, muitas vezes, a dor vem acompanhada de insegurança. Eu sinto que a minha memória não é mais a mesma. Ou eu estou diferente e não sei explicar por quê. Mais ou menos isso. Como que você explica a terapia cognitivo-comportamental, TCC, de forma simples, né? A terapia comportamental é uma abordagem que ajuda a pessoa a entender como pensamentos e emoções e comportamentos estão interligados. Muitas vezes a gente entra no piloto automático e começa a repetir padrões que geram sofrimento sem que a gente perceba. Na terapia, nós identificamos esses padrões e o que a pessoa pensa diante de uma situação
como ela se sente e como ela reage. E trabalhamos para construir respostas mais conscientes e saudáveis. É um processo bastante ativo, focado em objetivos e mudanças práticas no dia a dia. Não é só falar sobre o problema, mas entender como ele se mantém e desenvolver estratégias para modificá-lo de forma estruturada e segura. Qual a diferença entre psicologia e neuropsicologia? De uma forma assim, bem clara, né? A psicologia, ela é a área que estuda o comportamento, as emoções e os processos mentais de forma ampla. Ela trabalha questões como ansiedade, depressão, relacionamentos, autoestima e desenvolvimento emocional. Já a neuropsicologia, ela é uma especialidade dentro da psicologia, que foca especificamente na relação entre cérebro e comportamento. A neuropsicologia, ela avalia e compreende as funções cognitivas e executivas. Funções cognitivas, memória, atenção, a linguagem, o raciocínio. E as funções executivas, planejamento, controle inibitório. Então, enquanto a psicologia clínica ela está voltada para o sofrimento emocional e os padrões de comportamento, a neuropsicologia ela investiga como o funcionamento cerebral pode estar influenciando esses aspectos. Em resumo, toda neuropsicologia é psicologia, mas com um olhar aprofundado sobre o funcionamento cognitivo e neurológico. Em quais os casos, doutora, essa avaliação neuropsicológica ela é recomendada? A avaliação neuropsicológica ela é recomendada quando há suspeita de alterações ou dificuldades nas funções cognitivas, como a memória, atenção, linguagem, raciocínio ou funções executivas. Ela é indicada, por exemplo, em casos de queixas insistentes de desatenção, dificuldade de aprendizagem, suspeita de TDAH, transtorno do neurodesenvolvimento ou quando há dúvidas diagnósticas entre questões emocionais e cognitivas. Também ela é muito importante após eventos neurológicos, como traumatismo craniano, AVC, infecções no sistema nervoso, epilepsia ou doenças neurodegenerativas. Além disso, é indicada quando a pessoa relata que não está funcionando como antes e precisamos compreender se essa mudança é emocional, cognitiva ou uma combinação dos dois. A avaliação, ela não serve apenas para dar um diagnóstico, mas para mapear potencialidades e fragilidades, orientar intervenções mais precisas. Quais são os benefícios que a pessoa sente depois de entender os próprios funcionamentos, emoções, enfim? Quando a pessoa entende melhor o próprio funcionamento, seja de atenção, da memória ou das emoções, o primeiro benefício que ela sente é alívio. Muitas vezes, ela passa anos se julgando incapaz ou desorganizada, quando, na verdade, existe uma explicação para aquele padrão. O segundo benefício é direcionamento. Ao compreender suas potencialidades cognitivas, ela consegue criar estratégias mais adequadas para estudar, trabalhar e se organizar. Também é um ganho importante na autoestima. Quando a pessoa ela entende como funciona, ela para de se comparar de forma injusta e começa a construir soluções mais realistas. E talvez o mais importante é ela ganha autonomia, porque passa a agir com consciência, não mais apenas reagindo às suas dificuldades. Autoconhecimento estruturado gera liberdade. A pessoa deixa de lutar contra si mesma e começa a trabalhar a favor do seu próprio funcionamento. Tem muita gente que pode confundir, assim, falta de foco com preguiça, né? Às vezes você também pode confundir. Como que você enxerga isso, doutora? Eu enxergo essa confusão como algo muito comum e, ao mesmo tempo, muito prejudicial. Falta de foco nem sempre tem relação com preguiça.
muitas vezes está ligada à sobrecarga mental, ansiedade, alteração de sono, questões emocionais ou até dificuldades nas questões executivas. Quando uma pessoa quer fazer, mas não consegue sustentar a atenção ou organizar o início da tarefa, geralmente não estamos falando de uma falta de vontade, mas de dificuldade no funcionamento atencional. A preguiça, ela envolve escolha. Já a dificuldade de foco costuma vir acompanhada de frustração. Culpa frustra. E por isso que é tão importante avaliar o contexto. Rotular como preguiça pode invisibilizar um sofrimento cognitivo ou emocional que precisa de cuidado. Muitas vezes há prejuízos na autorregulação e no controle inibitório, que são funções executivas essenciais para iniciar e manter tarefa. Nem todo atraso é desinteresse. Às vezes é exaustão, às vezes é desorganização cognitiva e muitas vezes é sofrimento. Por que, doutora, atender aqui na Clínica Gana? O que o ambiente ele vai agregar aos pacientes aqui? Nós dois viemos da UERJ. Eu da psicologia médica, com atenção também no ambulatório de psiquiatria, e o Adriano também da psiquiatria. Mas o nosso reencontro profissional aconteceu aqui em Volta Redonda a partir de uma paciente comum. Essa minha paciente, ela acreditava que ela precisava de tomar medicamento e me pediu um encaminhamento para a psiquiatria. Eu fiz o encaminhamento, mas antes de fazer, eu fiz uma avaliação criteriosa e eu entendi que naquele momento não havia indicação para medicamento. E eu fiquei receosa que ela pudesse receber uma prescrição sem necessidade. Quando ela passou na consulta com o doutor Adriano, ele teve exatamente a mesma conduta clínica e foi ali que eu percebi que a nossa forma de pensar era muito alinhada. E depois identificamos que viemos da mesma instituição, o que justificou a nossa conexão técnica. A partir daí, construímos uma relação baseada em respeito e coerência clínica, que culminou ao convite de integrar o consultório. Para o paciente, isso agrega muito. Isso só tem a agregar. Existe um ambiente de cuidado integrado com comunicação ética e alinhamento nas condutas. O paciente ganha segurança, evita intervenção desnecessárias e tem um acompanhamento mais consistente e estruturado. Não é apenas compartilhar um espaço físico, é compartilhar uma visão de cuidado. Então vamos lá, o que vocês fazem aqui que fazem as pessoas se sentirem seguras ao chegar? A pessoa se sente segura logo que chega porque percebe organização, acolhimento, coerência na equipe, desde o primeiro contato. A escuta atenta, o respeito e clareza na forma como explicamos os próximos passos do atendimento. Além disso, existe alinhamento entre os profissionais. Quando necessário, a comunicação entre os psiquiatras e psicólogos, sempre com responsabilidade ética. O paciente sente que não está sendo atendido de forma isolada, mas dentro de um cuidado estruturado. Esta combinação de ambiente acolhedor e critério técnico é o que transmite segurança. Sei que deve chegar muitas mensagens aqui para vocês, muitas pessoas querendo fechar uma consulta, agendar uma consulta. Qual que é a dúvida que mais aparece para vocês ali no WhatsApp ou a dúvida dos pacientes? A dúvida que mais aparece no WhatsApp antes da primeira consulta, geralmente é como funciona. As pessoas querem entender o formato do atendimento, a duração de sessão, a frequência e valores. Mas por trás dessas perguntas práticas, muitas vezes existe insegurança. A pessoa quer saber se vai conseguir falar, se vai ser julgada, se aquilo realmente pode ajudá-la. Então eu percebo que além das informações objetivas, o que elas estão buscando é tranquilidade para dar o primeiro passo. Esse é o momento da entrevista na qual a gente vai perguntar para a doutora Adriane quais são os mitos e verdades, né, da sua profissão. Então vamos lá, doutora. Primeiro, mito ou verdade? É mito ou verdade? Terapia é só para quem está no limite.
Isto é mito. Terapia não é só para quem está no limite. Muitas pessoas procuram ajuda apenas quando o sofrimento já está intenso. Mas a terapia também é um espaço de prevenção, autoconhecimento e movimento emocional. Não é preciso estar em crise para se beneficiar. Ao contrário, quando a pessoa busca apoio antes de chegar ao limite, o processo tende a ser muito mais leve e mais estruturado. Terapia não é só para apagar incêndio, é também para construir saúde emocional. Mito ou verdade? Ansiedade é frescura. Mito. Ansiedade não é frescura. Ansiedade é uma resposta natural do organismo diante de situações de ameaça ou estresse. O problema é quando ela se torna intensa, frequente ou desproporcional, passando a gerar sofrimento e prejuízo na vida da pessoa. Quando alguém diz que é frescura, geralmente está minimizando algo que tem base emocional, fisiológica e muitas vezes biológica. Ansiedade não é falta de força, é um estado que precisa ser compreendido e, quando necessário, tratado. Mito ou verdade? Avaliação neuropsicológica é só para criança? Mito. A avaliação neuropsicológica não é só para criança. Ela pode ser realizada em qualquer fase da vida. Infância, adolescência, vida adulta. Sempre que tiver necessidade de compreender o funcionamento cognitivo. Em crianças, é comum em casos de dificuldade de aprendizagem, suspeita de transtorno do neurodesenvolvimento. Em adulto, pode ser indicada com queixas de atenção, memória, suspeita de TDAH, burnout, dúvidas sobre o diagnóstico e etc. Em idosos, é fundamental investigar possíveis alterações cognitivas relacionadas ao envelhecimento ou doenças neurodegenerativas. A avaliação neuropsicológica não tem a ver com idade, tem a ver com funcionamento cerebral. Isso é mito ou verdade? Quem faz terapia fica dependente? A terapia não tem como objetivo criar dependência, e sim promover autonomia. O processo terapêutico ajuda a pessoa a desenvolver recursos internos, aprender a lidar melhor com suas próprias questões. Se houver dependência, algo no processo precisa ser revisto, porque a função da terapia é fortalecer e não prender. A terapia bem conduzida, ela gera independência emocional e não dependência emocional. A terapia é um espaço temporário de apoio para que a pessoa construa autonomia. O objetivo é que a pessoa aprenda a caminhar com segurança e não que precisa de um terapeuta para sempre. A boa terapia não cria vínculos de dependência, cria capacidade de escolha. Mito ou verdade, doutora Adriane? Só remédio resolve? Nem sempre só o remédio resolve. Em muitos casos, a medicação é fundamental e extremamente importante, principalmente em quadros moderados ou graves. Mas ele atua principalmente na regulação do sintoma. A psicoterapia trabalha as causas, os padrões emocionais, comportamentais e cognitivos que mantêm o sofrimento do paciente. O melhor resultado, quando há indicação, costuma acontecer com a abordagem integrada. No entanto, o remédio pode ser essencial, mas muitas vezes precisa estar associada à psicoterapia para um cuidado mais completo. Então vamos lá, doutora. Qual recado você deixa para quem está adiando cuidar da mente? O recado que eu deixo é: não espere estar no limite para se cuidar. Saúde mental não é luxo, é base. Muitas pessoas costumam viver em estado constante de cansaço, irritação ou sobrecarga e passam a achar que isso está normal. Não é. Cuidar da mente é um ato de responsabilidade consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor. Buscar ajuda não significa fraqueza, significa consciência. Se você sente que algo não está bem, já é motivo suficiente para olhar para isto. Você não precisa dar conta de tudo sozinho.
a mente também adoece. E quando ela está ignorada, só melhora quando é escutada. Cuidar da mente não é sinal de fraqueza, é maturidade emocional. Para a gente encerrar, eu queria te agradecer mais uma vez. Você está dando esse raio-x, assim, do geral, da profissão, do seu dia a dia, as dúvidas que talvez essa pessoa pode ter, ela também está te conhecendo aqui. Mas eu queria que talvez você trouxesse algo mais prático para a gente fechar aqui com, vamos dizer assim, chave de ouro, né? Qual é o passo que ela pode dar ainda essa semana, assim, que essa pessoa que está vendo pode fazer ainda essa semana, assim, como um passo, assim? O primeiro passo mais simples é parar 10 minutos na semana para se perguntar: como realmente eu estou? Sem filtro e sem julgamento. Às vezes, a gente está funcionando no automático e nem percebe o quanto estamos sobrecarregados. Se você já consegue reconhecer que algo não está bem, isso já é o começo do cuidado. Buscar ajuda é um passo de consciência e não de fraqueza. Toda mudança começa com a decisão de olhar para si. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar falando um pouco da minha profissão, que eu tanto amo e que eu dedico há mais de 20 anos que eu estou nessa área, e dizer que é muito importante essa troca, esse conhecimento, né? Porque as pessoas, hoje elas estão buscando mais informação e a informação hoje é a base de tudo. Agradecer também a parceria hoje aqui no consultório Ganan, né? O convite que eu recebi com tanto carinho, respeito e ética, e me coloco à disposição. Quem quiser me encontrar aí, eu estou na rede social, né? Meu Instagram é @galdinohenriques. E se vocês quiserem, depois vocês pegam o meu telefone que vai estar em algum lugar aqui, né? E eu agradeço muito a equipe de vocês e o convite, o carinho e o respeito com a minha profissão. Obrigada.